Hoje vamos mergulhar na história de um filme italiano de 1943 cuja própria existência é quase um milagre. É uma história de arte, de rebelião e de uma sobrevivência que desafiou um regime inteiro. Esta é a questão central, o paradoxo que define o filme Ossessiona. Como é que uma coisa destas foi sequer possível? Um filme ilegal feito em plena Itália fascista que acaba por mudar a história do cinema. Parece um argumento de ficção, mas não, aconteceu mesmo. Vamos lá desvendar este mistério. Ok, então, para percebermos o filme, temos mesmo de voltar ao início de tudo. Uma história que começa com um livro proibido e um criador que ninguém esperava. O realizador era Luchino Visconti, uma figura cheia de contradições. Era um conde, de berço, um aristocrata, que se tornou um marxista convicto. Esta viragem deu-se ali nos anos 30, quando estava a trabalhar em França como assistente do gigante Jean Renoir. E foi o próprio Renoir que lhe deu uma cópia do romance americano O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes, sem fazer a mínima ideia de que estava a plantar a semente para uma autêntica revolução no cinema. E para termos uma ideia do quão radical isto era, temos de olhar para o que era o cinema italiano na altura. O regime fascista adorava e promovia os chamados filmes de telefone branco. Eram histórias levezinhas, de fantasia sobre a alta sociedade, tudo muito polido. Visconti queria o exato oposto. Influenciado pelo realismo do seu mestre Renoir, ele queria mostrar a Itália real, a Itália crua das estradas poeirentas, focada nas paixões e nas dificuldades dos mais pobres. E aqui é que a coisa se torna ainda mais incrível. Visconti não tinha os direitos do livro e, para piorar, os censores fascistas já lhe tinham chubado um outro projeto. Mas ele avançou na mesma, às escondidas num ato de puro desafio contra a autoridade do Estado. Mas a rebelião não estava só na forma como o filme foi feito, estava no que ele mostrava. Vamos espreitar o enredo explosivo que chocou tudo e todos. A história, para a época, era dinamite pura. Um vagabundo, Gino, para numa estalagem de beira de estrada e apaixona-se perdidamente por Giovanna, a mulher do dono. A paixão deles é tão forte que os leva a planear a morte do marido. Mas o que eles pensavam que seria a liberdade transforma-se numa espiral de culpa, desconfiança e desespero. Olhem, se calhar nada resume melhor o tom do filme do que esta citação do argumentista. Era cru, era visceral, era carregado de uma sexualidade que hoje pode não parecer nada de especial, mas que na altura chocou profundamente o público e as autoridades. Não era o escapismo polido, era a vida na sua forma mais primária. O mais impressionante é que este filme, nascido da ilegalidade e do desafio, acabou por se tornar a pedra basilar de um movimento que iria virar o cinema do avesso. Ossessão é hoje visto como o verdadeiro ponto de partida do neorrealismo italiano. Basicamente, este movimento queria rasgar o manual, rejeitava os estúdios, as estrelas de cinema, queria levar as câmaras para a rua, para mostrar a vida das pessoas comuns, as suas lutas diárias num país que estava completamente destruído pela guerra. Era, no fundo, um cinema com uma consciência social muito forte. E esta citação do grande Federico Fellini explica isto na perfeição. Não se tratava apenas de filmar a pobreza ou a miséria. Era uma nova forma de olhar para o mundo, uma forma honesta, sem os filtros do melodrama ou da propaganda. Talvez a melhor maneira de perceber a originalidade disto tudo seja comparar Ossessione com a famosa adaptação de Hollywood, feita uns anos depois. O filme americano é um filme noir clássico, super estilizado, cheio de sombras, heróis cínicos. Ossessione, por outro lado, usa luz natural, locais reais e foca-se nas condições sociais, na paixão crua que leva aquelas pessoas ao limite. É a mesma história, mas são dois universos cinematográficos completamente diferentes. Claro, como se pode imaginar, a reação das autoridades a este retrato tão pessimista da Itália não foi, digamos, nada amigável. A reação foi mesmo violenta. Tanto o governo fascista como a Igreja Católica condenaram o filme. Chamaram-lhe imoral, subversivo. Aquela visão sombria da vida e a sexualidade tão aberta era um murro no estômago da imagem idealizada que o regime queria passar. A história do filho de Mussolini a fugir da sala, mesmo que seja lenda, capta na perfeição o choque que o filme causou. E a condenação não ficou só pelas palavras. O regime agiu. E agiu de forma drástica. Deu ordens para que todas as cópias de Ossessione fossem encontradas e queimadas. Parecia que era mesmo o fim do filme. Mas, num último ato de desafio que acabou por salvar a sua obra-prima, Visconti tinha feito uma cópia extra do negativo e escondeu-a. Graças a esta coragem, o filme que não devia existir sobreviveu para contar a sua história. Só que, mesmo com o fim da guerra e a queda do fascismo, a luta de Ossessione pela sobrevivência, ainda não tinha acabado. O inimigo, desta vez, não era um regime totalitário. Era o sistema de direitos de autor de Hollywood.
Como a adaptação de Visconti não era autorizada, a MGM, que tinha os direitos legais do livro, bloqueou a distribuição do filme fora de Itália. E assim, durante décadas, o filme continua a ser um segredo, praticamente só conhecido dentro de porta. Esse cronograma mostra bem a loucura que foi esta espera. Pensem nisto. 33 anos. Uma geração inteira passou entre a criação do filme e o momento em que o resto do mundo finalmente o pôde ver. Durante todo esse tempo, a história do cinema foi sendo escrita com uma peça fundamental em falta. E quando finalmente foi lançado internacionalmente, em 1976, a reação foi unânime. Críticos, historiadores, cinéfilos, todos perceberam que o que estavam a ver não era apenas um filme, era o ponto de partida de um movimento inteiro. A história teve que ser literalmente reescrita e Ossessione assumiu finalmente o seu lugar de direito como uma obra pioneira. A história de Ossessione é um testemunho incrível da fragilidade da arte, mas também da sua resiliência. E deixa-nos a pensar quantas outras obras-primas, seja no cinema, na literatura, na música, se perderam ou foram suprimidas pela história e estão por aí, à espera que alguém as encontre. Fica a reflexão.